queria aproveitar a TV dos Trabalhadores aqui para dizer o seguinte. Há anos que eu venho batalhando para conseguir que as empresas nacionais e internacionais entreguem para o trabalhador, junto com o contra-cheque, um pacote de camisinha. Eu acho isso uma coisa fundamental. Sabe? Recebe o contra-cheque, recebe um pacote de camisinha, é uma demonstração que a empresa se preocupa com a tua saúde. Aí muita gente diz, aí eu pego esse pacote de camisinha, levo para casa, minha filha vai ver, meu filho vai ver. Ótimo que eles vejam, ótimo que eles vejam. Porque a camisinha, para essa geração que vem agora aí, não tem a conotação que tinha na geração dos nossos pais. A camisinha é uma coisa que eles vão usar para proteger a vida deles, né? E se você tem uma coisa que vai proteger a vida dos seus filhos, você tem mais é que colocar eles em contato com essa coisa o mais rapidamente possível. Eu acho que além dessa iniciativa, seria interessante que as empresas investissem em treinamento, né, das pessoas e que recorressem às ONGs que têm um trabalho já desenvolvido nessa área, para desenvolver um trabalho mais acessível, mais próximo e mais adequado, né? Porque o que a gente vê é que grande parte das campanhas são desenvolvidas em cima do medo, né? E o medo não atrai ninguém. O medo afasta e não informa, ele desinforma. Eu acho que os sindicatos também podiam dar um outro tipo de colaboração. Muitas vezes o trabalhador não faz o teste porque o teste é caro. Então ele vai ter que fazer nos locais onde ele tem assistência médica. E na assistência médica, ele tem medo que a firma fique sabendo da condição dele. Ele fala, eu vou lá, faço o teste, se dá positivo, meu patrão vai saber que eu tenho teste positivo e me põe na rua. O que, infelizmente, é uma realidade cafajeste no Brasil, mas ainda é uma realidade, não é? E os sindicatos podiam dar esse tipo de colaboração. Quer dizer, os sindicatos acharem uma forma de colocar o teste à disposição, nunca obrigatório, que isso é burrice, o teste à disposição dos trabalhadores, de uma forma sigilosa. Boa noite. Há exatamente 30 anos, um mistério se alastrou pelo mundo, uma doença que atingia a comunidade gay. Essa era a única certeza, mas era muito pouco. Ninguém em nenhum país conseguia descobrir como combater tamanha fatalidade. Era um vírus conhecido como HIV e, junto com os mistérios, vinham os preconceitos. Todos que apresentavam sintomas da AIDS eram excluídos, tanto na vida pessoal quanto profissional. Hoje, tudo parece que está sob controle. Memória e Contexto fala sobre o preconceito sofrido por portadores do HIV no trabalho. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Olha estrela piscando, é o firmamento, é o vácuo, é o vazio, é a grandeza da existência na terra. O ser humano fecha os olhos pra ver essa beleza, que a vida vem nascendo desses passos ritmados na dança dessa nega. Olha a fruta... Roseli, Silvia, Daniel, prazer ter vocês aqui. Roseli, queria começar pelo seguinte, você viu essa proposta do Dr. Drauzio Varela, que é lá do começo dos anos 90, era bem ousada. Você concorda? Você acha que conseguiram fazer alguma coisa parecida ou parou por ali na proposta dele? Que nada. Boa noite para você, boa noite para os telespectadores. É um prazer estar aqui na TVT. Olha, eu acho que o Dr. Drauzio é um visionário, porque ele começou, foi um dos primeiros médicos a contextualizar a discussão de AIDS como deveria acontecer, né? Foi um dos primeiros médicos que ocupou espaço na mídia falando da questão do HIV e da AIDS, mas ainda não. Acho que tirando a Anglo ou uma ou outra empresa, nós ainda não conseguimos nem que os sindicatos estivessem nessa luta como deveria estar, nem que as empresas e os empresários ocupassem o seu papel de responsabilidade social e cidadania como deveria ocupar, né? Infelizmente, acho que a gente se equivocou. Eu estava aqui pensando nos 30 anos de AIDS, né? Eu trabalho diretamente com AIDS há 18 anos, eu perdi um irmão, eu sou jornalista, apresentadora. Você até perguntou, em televisão eu estou tão bem no meu quadrado que a gente está cumprindo um papel, né? No início dessa conversa toda, Maria Amélia, nós ajudamos a construir um imaginário equivocado de AIDS. Nós dissemos que era câncer gay, peste gay, grupo de risco, comportamento de risco. Se há 30 anos atrás tivesse um jornalista perguntado para um médico, para um cientista, mas como é isso que um câncer que só dá em gay? Que um vírus que só atinge pessoas que têm comportamento, entre aspas, promíscuo, né? Faltou pergunta. Então, hoje o mundo corre atrás de uma comunicação correta. Se a gente tivesse dito lá atrás, olha, é um vírus que chegou para ficar na humanidade. O vírus que todo mundo é vulnerável, que é um vírus mutante,
porque é isso que é o HIV, eu acho que o mundo teria tido mais ganhos do que perdas quando a gente fala de HIV e AIDS. Agora, Silvia, eu queria que você me dissesse, quando é que as empresas começaram a perceber que tinham que entrar nessa história, que tinham que tomar a frente de prevenção, falar com seus funcionários? Quando isso aconteceu? Bom, boa noite. Boa noite. Infelizmente, eu acho que as empresas ainda não tomaram essa postura, não tem ainda essa postura. Não mesmo tem, 30 anos depois? Mesmo 30 anos depois. Eu trabalho na Anglo American, que é uma empresa que nasceu na África do Sul, né? E na Anglo American, no início dos anos 80, nós tivemos um médico, que ainda é o CEO da empresa, um médico responsável pela saúde de todos os empregados. E esse médico, ele começou a ter a mesma visão que o Dr. Drauzio Varela, né? Que assim, era importantíssimo, principalmente no contexto da África do Sul, desenvolver ações de prevenção, educação, para prevenir os empregados, né? Porque a quantidade de morte veio assim de uma forma muito grave, muito mais drástica, né? Naquela região. Então, no começo dos anos 80, a Anglo American já teve, por A mais B, feito lá as suas contas e entendeu que seria muito melhor prevenir os seus empregados do que ter uma perda avassaladora, que era o que iria acontecer. Né? Foi uma situação assim restrita a essa empresa? Quer dizer, outros não seguiram o mesmo exemplo? Então, infelizmente não, né? Infelizmente, assim, foi muito difícil para a Anglo American conseguir criar sua política de AIDS. Hoje ela tem uma política de AIDS, né? E que reflete aqui no Brasil, né? Eu trabalho na empresa há 28 anos, eu entrei na Anglo American, eu não era portadora, hoje eu sou portadora já há 16 anos, então eu tive todos os benefícios que aquela política lá atrás, na África do Sul, trouxe para os empregados de lá. Mas a gente ainda é exceção, né? E o fato da gente estar aqui hoje é porque eu penso como portadora, e a Anglo American pensa como responsabilidade social, que a gente precisa ser copiada, né? As empresas precisam entender o quão é importante as ações dela para com os seus empregados, sejam ele homem, mulher e os seus familiares, né? Do que o Dr. Drauzio Varela falou, a gente tem todas as ações, né? Nos banheiros da nossa empresa tem camisinha disponível gratuitamente, a gente tem display de preservativos, a gente tem informações sobre AIDS em todos os momentos possíveis, né? Dia dos namorados, Dia das Mães, Dia da Mulher, Carnaval, 1º de dezembro, né? E a gente tem essa política. Queria convidar vocês para a gente ver mais um vídeo. Vamos lá? Ok. Drauzio, eu gostaria assim, que a gente começasse a conversa falando um pouco assim, qual a importância da organização da sociedade civil no combate, na luta contra a AIDS. Quando surgiu a epidemia de AIDS no Brasil, no início dos anos 80, nós ficamos esperando que o Estado, num passe de mágica, resolvesse esse problema para nós. Isso o Estado não conseguiu em lugar nenhum do mundo. Quer dizer, sistemas de saúde os mais perfeitos que existem na face da Terra, como os da Escandinávia, alguns dos Países Baixos, na Europa, etc., estão enfrentando o mesmo problema que nós. Quer dizer, eles ainda não conseguiram, em lugar nenhum o Estado conseguiu deter a epidemia de AIDS. Então, acho que na medida em que essa epidemia ameaça os nossos filhos, nós é que temos que nos organizar. Você esteve agora em Berlim, nessa conferência, nona conferência, né? Nona Conferência Mundial sobre AIDS. E qual foi a atuação ou a participação das ONGs, né? As organizações não governamentais, neste encontro? Olha, a participação das organizações não governamentais cada vez tem um espaço maior nesses encontros internacionais, porque cada vez é maior a importância delas nas comunidades onde elas atuam no mundo inteiro. Essa coisa de que é impossível deter epidemia de AIDS não é verdade. Você, com estratégias muito bem dirigidas, você consegue reduzir. Por exemplo, nos países em que você não pode comprar uma seringa na farmácia. Então, eles pegam umas peruas e colocam essas peruas, estacionam as peruas nos locais da cidade onde costuma haver gente que usa droga injetável.
Então eles vão lá e trocam as seringas por outras. Junto com nessa troca de seringa recebem folhetos informativos. Esse tipo de estratégia eu discuto muito num país como o Brasil, onde você compra uma seringa em qualquer farmácia, não é? Eu acho que isso é um problema muito mais para outros países onde existe esse tipo de restrição. Mas você faz um trabalho junto à zona de prostituição, não só entre as prostitutas, mas especialmente entre os clientes dessas prostitutas. Esse tipo de intervenção dá certo, reduz a incidência da transmissão do vírus. Em todos os lugares do mundo em que esses trabalhos feitos, especificamente dirigidos para essas comunidades, esses trabalhos têm demonstrado em que dessa forma se consegue reduzir a transmissão do vírus da AIDS. Roseli, eu queria que você me falasse qual é a sua impressão sobre as políticas públicas de saúde. Então, estava ouvindo aqui o Dr. Drauzio falar, eu acho que não é o Estado que tem sua responsabilidade de tentar minimizar um pouco os efeitos que o HIV tem na nossa sociedade, né? Tem no nosso planeta. É o Estado, é a empresa, é a comunicação, são os artistas. Gente, vamos lá, é um vírus que chegou faz 30 anos no mundo, continua ganhando a luta da gente, então, né, todo mundo tem que existir uma ação multissetorial para o enfrentamento da questão da AIDS. Olha, o Brasil deu certo, por quê? Enquanto o mundo começou a discutir se deveria prevenir, né, ou tratar, o Brasil começou a fazer as duas coisas. Por força da sociedade civil, que tem voz aqui, graças a Deus, né? Sim. Por força da universidade, que começou a pensar AIDS diferente, por força de muitos gestores públicos que têm compromisso com a questão da saúde pública no Brasil, os sanitaristas, esse povo que pensou a Constituição diferente a partir de 88. Então, o Brasil tem uma resposta muito melhor que outros países, mas ainda falta. Sim. Faltam ações de prevenção o tempo inteiro, campanhas de prevenção o ano inteiro. Né? Falta o Brasil não ter problemas na distribuição de medicamentos. Eu vinha conversando isso com a Silvinha no carro. As pessoas que vivem com HIV e AIDS eventualmente recebem remédios fracionados. Não pode. Faz 20 anos que o Brasil faz isso. Como é que não consegue dar o remédio na hora, comprar o remédio na hora que tem que comprar? Né? Sim. Falta uma discussão de política pública mais clara em relação à compra dos medicamentos com as indústrias farmacêuticas internacionais que são detentoras de patentes e que vendem a maioria dos remédios para o Brasil. Então, falta muita coisa, mas nós, com tudo isso que falta, Maria Amélia, ainda estamos bem. Eu viajo bastante, a Agência AIDS já cobriu mais de 10 conferências internacionais, a África continua sendo um caos. Né? A América Latina tem problemas sérios também. Foi o Brasil quem começou, na gestão do Pedro Schecker, do Paulo Roberto Teixeira, enviar medicamentos para alguns países da América Latina para que a distribuição e a mortandade nesses países fosse. De certa maneira, o Brasil é referência, pelo menos Nossa, em relação. Claro que sim, muita coisa somos. Em relação ao terceiro mundo. Muita coisa somos, mas falta, né? Falta porque, infelizmente, as pessoas continuam se infectando. Vamos botar música nessa nossa conversa? Que embora ela seja esclarecedora. Lançou um livro essa semana em São Paulo. Ah, é verdade, eu sei. Daniel, o que você vai tocar pra gente? Então, eu tô querendo tocar uma música que se chama Acenda. E ela é a música que dá nome ao meu projeto, ao meu primeiro CD. E quer que fale alguma coisa sobre a letra ou é melhor tocar mesmo? Toca. Você quer falar alguma coisa sobre a letra? Você me perguntou. Não, na verdade não. Ela, assim, como boa parte das minhas músicas, ela é mais uma contemplação mesmo da vida, do belo. Então, quero compartilhar isso. Que bom. Espelho reflete a lembrança quando criança, a brisa do mar, o leve tocar, as gotas de água lavam dentro de mim, me jogam
imensidão e penso ser a ave que voa no alvorecer de novas ideias com cores que eu colori. Os passos soltam o chão e me encontro então na ilha onde meu vestido é meu corpo. Sente-se solto e me deixa nu. No peito pulsante o menino, a fé e a esperança, que como as crianças, um dia os crescidos, senhores do mundo, possam livres cantar. Acendo, ó meu candeeiro, numa ascendência, que meu ser inteiro ilumine o canteiro das flores que rego com meu violão. Acendo, ó meu candeeiro, numa ascendência, que meu ser inteiro ilumine o canteiro das flores que rego com esta canção. Acendo, ó meu candeeiro, meu ser inteiro com esta canção.